mais um fiasco protagonizado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma primeira fase horrível, sendo a pior do século. A alta cúpula do Cruzeiro é a maior culpada e eu não isento o Pedro Lourenço. Gabriel Barbosa precisa render mais. William Marlon, inclusive, foram expostos pelo futebol. E aí, cruzeirense, bem-vindo ao Fala Caio Fábio. Mais uma vez, por aqui o assunto não será nada simples, até porque o 2025 do Cruzeiro é delicado. E ficou ainda mais depois do que ocorreu no último sábado, quando o Cruzeiro caiu para o América, na semifinal do Mineiro. Mais um fiasco protagonizado pelo Cruzeiro dentro do estadual. O Cruzeiro, que é claramente o maior clube do estado, chegou à sua 6ª edição seguida sem vencer o estadual. Isso não ocorria desde o período entre 1978 e 1983. Um vexame histórico. De fato, dentro da competição, como é até de costume, o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. Dá até para se dizer que dentro do confronto contra o América isso aconteceu, principalmente no segundo jogo. Houve sim falta de critério do árbitro de campo, que foi o Wilton Pereira Sampaio. Houve falta de critério por parte do VAR. Mas a responsabilidade pelo vexame do Cruzeiro não é da arbitragem. E vai um conselho. Antes de, por um acaso, você dizer que o Cruzeiro tem que largar o estadual, se questione por que o Cruzeiro parou de vencer o estadual. É um fato que, desde que o Campeonato Mineiro foi instituído, o Cruzeiro convive com problemas em relação à arbitragem. Mas, pelo menos na maior parte do tempo, o Cruzeiro, mesmo com esse problema muito sério, foi capaz de faturar o estadual. Eu, por exemplo, me lembro por diversas vezes do Cruzeiro sendo prejudicado pelo Alício Pena Júnior, até mesmo por árbitro de fora, como Paulo César de Oliveira. Mas isso nunca pareceu ser um problema para o Cruzeiro, porque ele cumpria com a sua obrigação. E até depois de um crescimento do grande rival, que é o Atlético Mineiro, porque a gente bem sabe que é uma competição no geral, mas voltada aos dois, afinal de contas, são as grandes forças do estado. Mas enfim, depois do crescimento do Atlético, na segunda parte dos anos 2000, o Cruzeiro ainda conseguiu ser bicampeão mineiro. Isso aconteceu em 2018 e 2019. Então, sinceramente, é melhor ter um olhar mais crítico, até mesmo para estar cobrando o que precisa ser melhorado urgentemente no Cruzeiro. Quando a gente olha para essas 6 edições seguidas, sem o Cruzeiro conseguir o título estadual, dá até para se relevar um pouco o período entre 2020 a 2022. Eu até acho que foi ridículo o Cruzeiro ter disputado um troféu em Confidência em 2020. Mas ali era um clube que estava beirando a falência. Em 2021, era um Cruzeiro que ainda vivia uma situação muito delicada, mas que podia ter feito muito melhor diante do próprio América na semifinal. O Cruzeiro, inclusive, escapou de uma goleada no jogo da volta no Independência, quando perdeu por 3-1. Em 2022, aí o Cruzeiro cumpriu com a sua obrigação dentro da realidade, porque era um elenco que estava sendo montado visando a Série B, houve uma mudança de treinador, uma transição em termos de gestão, e o Cruzeiro fez um bom Mineiro, fez uma primeira fase interessante, eliminou com autoridade o Atlético na semifinal, e aí na decisão contra o Atlético, que poucos meses antes havia sido campeão brasileiro de Copa do Brasil e manteve a base do seu elenco, não tinha muito o que fazer naquela final em jogo único. Agora, os 3 últimos anos, as 3 últimas edições, sinceramente, não dá para conceber o que foi feito pelo Cruzeiro. Em 2023, já na Série A com um elenco mais qualificado, o Cruzeiro foi eliminado na semifinal pelo América, perdendo os 2 jogos. Aí em 2024 foi até finalista, mas protagonizou um vexame, perder daquela forma para o Atlético, diante de mais de 60 mil cruzeirenses, abrindo o placar no segundo tempo e ainda conseguindo sofrer 3 gols,
foi algo espantoso. E em 2025 ainda pior. Dessas 6 edições, certamente a mais vexatória, a pior campanha do Cruzeiro foi em 2025. E aí basta analisar o contexto para se constatar isso. Tanto que o Cruzeiro entra na competição como o elenco de maior investimento, com a maior folha salarial, ultrapassando a casa dos 20 milhões e tendo uma qualidade pelo menos semelhante à do Atlético Mineiro. Eu diria que até um pouco maior. E dentro do estadual, o Cruzeiro fez uma primeira fase horrível, sendo a pior do século, não vencendo nem a metade dos jogos. Caiu numa semifinal pro América sem vencer nenhum jogo. É vergonhoso para a história do Cruzeiro ter tanta dificuldade com o América Mineiro. Né? Foi um Cruzeiro que dentro do Campeonato Mineiro não venceu nenhuma equipe das séries A e B. O Cruzeiro perdeu para o Atlético no Mané Garrincha. O Cruzeiro, tudo bem que houve toda a polêmica, ou as polêmicas, perdeu dentro de casa para o Atlético Mineiro e empatou por 3 vezes com o América. Foram 5 confrontos do Cruzeiro com equipes de um melhor nível, para exigir um pouco mais do Cruzeiro em termos de competitividade. E mesmo assim o Cruzeiro foi incapaz de vencer. Nos últimos 3 anos, os mesmos erros têm sido cometidos dentro do Campeonato Mineiro. E isso vai muito ao encontro de algo básico: falta de planejamento. É algo sistemático que o Cruzeiro simplesmente não consegue se livrar. Se muda a gestão, pessoas saem, pessoas entram e o Cruzeiro segue com esses problemas. E mais uma vez, depois de um Campeonato Mineiro, o cenário é incerto. Não se dá para ter confiança alguma no sucesso desse Cruzeiro em 2025. Há um caminho para isso, é claro, mas ele passa por diversas mudanças. Hoje, dá para se dizer que sim, a alta cúpula do Cruzeiro é a maior culpada por tudo que o clube tem vivido, por todo esse cenário obscuro. E eu não isento o Pedro Lourenço. Para mim, a culpa até começa por ele. Pode ser que o Alexandre Matos, CEO do clube, grande responsável pelo departamento de futebol, seja o maior culpado. Mas isentar o Pedro Lourenço não me parece um caminho interessante. O Pedrinho, primeiramente, delega funções. Se o Alexandre Matos é o CEO do Cruzeiro, é porque o Pedrinho confiou esse cargo a ele. Para além disso, pensando até de uma forma mais recente, o Pedrinho bancou o Fernando Diniz. O Pedrinho foi o responsável por indicar o nome do Fernando Diniz na sua chegada ao Cruzeiro. E, para além disso, ele tomou as rédeas, depois de toda aquela polêmica no Alfredo Jaconi, para a permanência do Fernando Diniz. E se o Cruzeiro vive um ano tão complicado, é um time que tem tanta dificuldade de mostrar boas ideias, passa sim pela permanência de um treinador que não deveria ter ficado, mas que ficou somente com o aval do dono do clube. Então sim, Pedro Lourenço, apesar de ser um grande cruzeirense, de investir muito no Cruzeiro, é um dos grandes responsáveis por tudo de ruim que o Cruzeiro tem vivido em 2025. E é claro que Alexandre Matos é o nome mais falado, né? Já teve grandes trabalhos em sua carreira, inclusive no Cruzeiro, mas hoje parece que está em um cargo tão importante dentro do clube, muito mais por ter uma boa relação com o Pedrinho do que por qualquer outra coisa. Porque dentro do Cruzeiro não consegue fazer um trabalho qualificado. Trouxe até alguns bons reforços nas 2 janelas, mas aí entra aquele ponto que o próprio Leonardo Jardim, depois do jogo contra o América, deixou claro. Ter poder de investimento não quer dizer que o Cruzeiro vai ter bons jogadores. Não quer dizer nem que o Cruzeiro vai ter sucesso, né? Pode-se sim que o alto investimento venha a trazer conquistas esportivas, mas é algo cada vez mais raro no futebol. O futebol tem tolerado muito pouco isso. Pede cada vez mais profissionalismo. Algo que tem faltado em muito no Cruzeiro, a partir de sua alta cúpula. Eu, sinceramente, não sei
qual o impacto positivo que o Paulo Pelaipe, desde que chegou, causou ao Cruzeiro. Eu sei que ele tem a nomenclatura de diretor de futebol, mas aparentemente só tem essa nomenclatura, recebe, claro, um bom salário, mas pouco faz de efetivo para o Cruzeiro. A culpa se estende, sim, para os jogadores, até mesmo aqueles que chegaram há pouco tempo. Gabriel Barbosa precisa render mais. Teve a sua pior atuação no jogo até então mais decisivo do Cruzeiro na temporada. Foi incompetente. Está muito abaixo na parte técnica. Tem que ser cobrado por isso. Mas é claro que existe sim um cenário de que ele ainda está em processo de adaptação, de que o Cruzeiro trocou de treinador ainda no início de 2025 e por aí vai. Isso impacta em não só Gabriel Barbosa, mas no caso de outros jogadores também. Mas hoje dá para se contar nos dedos quem tem rendido bem, quem tem feito o seu melhor. A verdade é que nessa reta final do mês 2, pouco mais de um mês antes do Campeonato Brasileiro, um dos principais torneios que o Cruzeiro vai disputar na temporada e que tem a obrigação de buscar por meio dele uma vaga na Copa Libertadores da América, poucos jogadores desse elenco estão rendendo bem. Acho que não enchem uma mão, né? Agora, se tem alguém que dá para se confiar nesse momento do Cruzeiro, é o Leonardo Jardim. Eu isento ele de qualquer culpa dentro desse caos vivido pelo clube, até mesmo pensando em questão de eliminação. Eu não nego que o Cruzeiro contra o América Mineiro sentiu falta do Matheus Pereira, no caso, no jogo da volta, na Arena Independência. Mas o Jardim expôs muito bem os motivos do Matheus Pereira ter ficado de fora. Acho que ficou uma mensagem muito clara pro Matheus Pereira e pro elenco. O Jardim foi muito bem nessa. E cá para nós, quem estava em campo, quem estava vestindo a camisa do Cruzeiro, tinha que ter feito melhor diante do América, que nem a Série A vai disputar. Mas hoje, para mim, o Jardim tem que ter, sim, completa autonomia, total respaldo. É algo que fica até um pouco repetitivo. Quem tem o mínimo de lucidez pede isso pro Leonardo Jardim. Só que pede isso até com um certo temor. Porque me parece que quem está acima do Leonardo Jardim pode não oferecer a devida liberdade para ele trabalhar. E eu afirmo isso de forma categórica. Se o Jardim não tiver liberdade para trabalhar, o próprio vai tratar de encurtar a passagem dele pelo Cruzeiro. Hey, no, never. Porque ele não tá aqui para ganhar dinheiro, ele não tá aqui por ego, por questão pessoal, ele tá aqui para trabalhar. E ele já se provou na sua carreira extremamente capacitado, lúcido, profissional. É o que o Cruzeiro tá precisando. Então que pelo menos na área do futebol a chave seja dada para o Leonardo Jardim, para ele fazer o que bem entender. Mudanças na equipe titular que o Cruzeiro precisa, mudanças até mesmo em termos de saídas de jogadores. E aí eu falo de dois em específico, Willian e Marlon. Willian e Marlon, inclusive, foram expostos pelo futebol no jogo contra o América, no último sábado. Não só por conta da atuação patética que tiveram, mas por terem perdido as penalidades. O futebol foi bem justo com eles. Eles que chegaram ao Cruzeiro em 2013 de fato foram muito bem ali, já há algum tempo estão sim comprometendo o Cruzeiro. E eu não consigo crer mais em uma retomada dos dois com a camisa do clube. Eles não me passam essa confiança em campo. Me passam até uma sensação de descompromisso para com o Cruzeiro. No caso do Marlon fica ainda mais escancarado, né? Porque é um jogador que recentemente curtiu o post relacionado a outro clube, parece muito mais interessado em mudar de clube do que em representar o Cruzeiro. Então, para além de reforços que o Cruzeiro precisa e a diretoria tem que se virar para dar isso ao Leonardo Jardim, para dar ainda mais suporte a ele, que o Cruzeiro também possa acelerar a saída de alguns jogadores que só estão desagregando. Não sei se um afastamento seria o caminho, mas o Cruzeiro pode muito bem tornar Willian e Marlon moedas de troca no mercado. E eu falo dos dois porque, para mim, pelo menos, são os casos mais escancarados. Mas se o Leonardo Jardim, com a devida autonomia,
perceber que tem mais nomes que não podem permanecer no Cruzeiro, que esses nomes também saiam. Então é um Cruzeiro que precisa de mudanças em todos os sentidos. Na direção de futebol, dentro do seu elenco, dentro da sua equipe titular. E como o próprio Lucas Romero disse após o jogo contra o América. Quero convidar todo mundo a seguir aqui, meu parceiro, de Fala Cruzeirense. Isso. Assiste aí. Obrigado por tudo, irmão. E tomara que esse ano vá tudo bom para nós. Obrigado. Mais do que nunca, o escudo, a instituição, precisa ser colocada à frente. O Cruzeiro precisa ser o propósito de todos. Questão pessoal, questão de ego, outros pontos mais, precisam ser colocados de lado. É claro que dentro de um clube como o Cruzeiro, com tanta gente trabalhando, com tanta gente diferente, ninguém vai ficar morrendo de amores por todos lá. Mas o mínimo tem que ser feito, que é o maior comprometimento com o clube, que é a maior seriedade com essa instituição que merece ser melhor tratada. Pela frente, cerca de 5 semanas para o Leonardo Jardim trabalhar até o próximo jogo do Cruzeiro, só no fim de março, pelo Campeonato Brasileiro. Tomara que até lá tudo isso aconteça. Acho que o futebol deu uma boa chance para o Cruzeiro, para que mudanças severas sejam feitas. De uma vez por todas. Talvez se o Cruzeiro se classifica, se passa nos pênaltis sobre o América, muita coisa ficaria maquiada e nas principais condições o Cruzeiro poderia sofrer. Agora a chance foi dada, antes das principais competições. Antes do Cruzeiro, no mínimo, buscar uma vaga para a Libertadores. Então que quem está dentro do clube urgentemente possa passar a tratar ele de uma maneira mais séria. Como essa instituição pede. Se inscrevam no Fala Cruzeirense. Peço que, claro, vocês possam deixar o like no vídeo, que é muito importante para o trabalho. Comentem também, fiquem à vontade. Fala Cruzeirense tem cada vez mais buscado fazer um trabalho digno de Cruzeiro, digno do que merece o torcedor cruzeirense. Seguimos em frente, lutando, sempre fiscalizando, cobrando, analisando, fazendo o que for necessário para que o Cruzeiro possa finalmente dar a volta por cima e voltar ao topo, voltar de uma maneira gloriosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais.